Leitura 351, Hebreus, 5 a 7, Projeto 365, 17 de dezembro de 2023. Hebreus 5. Todo sumo sacerdote. Duas qualificações são necessárias para um verdadeiro sacerdócio. O sacerdote deve ser compassivo, manso e paciente com aqueles que se desviam por ignorância, por pecado involuntário e por fraqueza. Deve ser designado por Deus. Cristo satisfaz ambos requisitos. A ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é um personagem misterioso do Antigo Testamento, que aparece em Gênesis 14 como sacerdote de Deus em Salém, antes dos tempos do sacerdócio levítico. O sacerdócio de Cristo é do mesmo tipo que o de Melquisedeque: grande clamor e lágrimas. Este trecho provavelmente se refere à intensidade da oração de Jesus no jardim do Getsêmani. A oração de Jesus foi ouvida, não no sentido de Deus ter removido tudo que levaria à sua morte, mas no sentido de ele receber ajuda de Deus para suportar o sofrimento que lhe aguardava. Haverá tempos em que também enfrentaremos sofrimentos, parecendo que nossas ferventes orações não têm resposta. Em tais ocasiões devemos lembrar que Jesus foi provado da mesma forma, e que Deus nos dará graça suficiente para suportarmos aquilo que Ele permite que aconteça em nossa vida. Aprendeu a obediência. Cristo aprendeu pela experiência o sofrimento e o preço que com frequência se paga pela obediência a Deus num mundo corrupto. Ele se tornou o Salvador e sumo sacerdote perfeito, porque seu sofrimento e morte na cruz ocorreram sem pecado. Por isso, ele estava qualificado em todos os sentidos, para nos prover a eterna salvação. Salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação eterna, obtida mediante o sofrimento de Jesus, pertence somente àqueles que lhe são obedientes pela fé. A fé que salva também é a fé que obedece. Leite não de sólido mantimento. Ver o estudo 3 classes de pessoas. Discernir tanto o bem como o mal. Quem é fraco e imaturo na fé não tem sensibilidade nem discernimento espiritual para perceber o que é bom e o que é mal nesta vida e aquilo que honra a Deus e o que o desonra. O crente espiritualmente maduro, por outro lado, é aquele que tem seus sentidos espirituais treinados para distinguir claramente entre o bem e o mal mediante a prática constante da justiça e da obediência a Deus e à sua palavra. Este crente aprendeu a amar a justiça e a odiar a iniquidade, tendo uma mente renovada segundo os princípios da justiça. E, por ser capacitado pelo Espírito Santo para ver as coisas do ponto de vista de Deus, está apto a receber o alimento sólido da sua palavra e crescer segundo a estatura completa de Cristo. Hebreus 6. É impossível que sejam outra vez renovados. Nestes 3 versículos o escritor de Hebreus trata das consequências da apostasia, decair da fé. Recaíram. Esta palavra é um particípio auristo e deve ser traduzido no tempo passado literalmente, tendo decaído. O escritor de Hebreus apresenta a apostasia como algo realmente possível. De vós esperamos coisas melhores. O escritor tem confiança de que seus leitores não incorreram na apostasia descrita nos versículos 4 a 8. Assegura-lhes que, para quem permanece leal a Cristo, com fé e amor, sua esperança da salvação eterna é certa e imutável, porque Deus não pode mentir e suas promessas permanecem sempre firmes. É impossível que Deus minta. Por que é que é impossível que Deus minta? Sua palavra e promessas a Abraão são infalíveis. Essa fidelidade de Deus aplica-se não somente à sua palavra falada a Abraão, mas também à sua palavra na totalidade das Escrituras. Isto é, por serem as Escrituras a inspirada palavra de Deus, são sumamente verdadeiras e fidedignas.
A veracidade da palavra de Deus é inerente nas palavras e frases das Escrituras. Seus escritores foram guiados pelo Espírito Santo para escrever os manuscritos originais de tal maneira que a transmissão da mensagem de Deus à humanidade foi comunicada sem erro. Hebreus 7. Melquisedeque, contemporâneo de Abraão, foi rei de Salém e sacerdote de Deus. Abraão lhe pagou dízimos e foi por ele abençoado. Aqui, a Bíblia o tem como uma prefiguração de Jesus Cristo, que é tanto sacerdote como rei. O sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, o que significa que Cristo é anterior a Abraão, a Levi e aos sacerdotes levíticos e maior que todos eles. Sem pai, sem mãe. Isso não significa que Melquisedeque, literalmente, não tivesse pais nem parentes, nem que era anjo. Significa tão somente que as Escrituras não registram a sua genealogia e que nada diz a respeito do seu começo e fim. Por isso, serve como tipo do Cristo eterno, cujo sacerdócio nunca terminará. A perfeição. Por ser o sacerdócio levítico imperfeito e exercido por homens pecadores, foi substituído pelo sacerdote perfeito, o Filho de Deus. Cristo é um sacerdote perfeito porque é totalmente justo. Precisou morrer uma só vez como sacrifício pelos nossos pecados. Permanece como nosso sacerdote eterno diante de Deus no céu, e vive para sempre. Por isso, ele pode salvar completamente para sempre todos aqueles que por ele se chegam a Deus. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei do Antigo Testamento era imperfeita porque não podia comunicar vida divina, nem o poder de cumprir as suas exigências, nem oferecia acesso perfeito e completo a Deus, vivendo sempre para interceder. Cristo vive no céu, na presença do Pai, intercedendo por todos os seus seguidores, individualmente, de acordo com a vontade do Pai. Pelo ministério da intercessão de Cristo, experimentamos o amor e a presença de Deus e achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade, tentação, fraqueza, pecado e provação. A oração de Cristo como sumo sacerdote em favor do seu povo, bem como sua vontade de derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes, nos ajudam a compreender o alcance do seu ministério de intercessão. Mediante a intercessão de Cristo, aquele que se chega a Deus, pode receber graça para ser salvo perfeitamente. A intercessão de Cristo, como nosso sumo sacerdote, é essencial para a nossa salvação. Sem ela, e sem sua graça, misericórdia e a ajuda que nos são outorgadas através daquela intercessão, nos afastaríamos de Deus, voltando a ser escravos do pecado e ao domínio de Satanás, e incorrendo em justa condenação. Nossa única esperança é nos aproximar de Deus por meio de Cristo, pela fé. Note que Cristo não permanece como advogado e intercessor dos que se recusam a confessar e abandonar o pecado e que se apartam da comunhão com Deus. Sua intercessão para salvar perfeitamente é somente para aqueles que por ele se chegam a Deus. Não há segurança nem garantia para quem deliberadamente peca e deixa de se chegar a Deus por ele. Posto que Cristo é nosso único mediador e intercessor no céu, qualquer tentativa de ter anjos ou santos falecidos como mediadores e de oferecer orações ao Pai através deles, é tanto inútil quanto antibíblico.